galera, beleza? Aqui quem fala é a engenheira civil Camila Soares e que bom que você está aqui assistindo essa palestra. Bom, eu vou falar um pouco hoje a respeito de perícia judicial. Muitos de vocês talvez nunca nem ouviu falar, outros já ouviu falar, mas não sabem como funciona. E basicamente essa é a minha missão aqui, colocar na cabeça de vocês como funciona a perícia, como vocês, engenheiros, podem começar a atuar nesse mercado, que até que é bastante procurado. Porém, tem um feeling que muita gente entra, mas poucas pessoas continuam. E eu espero de verdade que você seja essa pessoa que entra, continua, faça seu nome, comece a trabalhar com perícia, que realmente é uma área muito interessante. E para mim te explicar como eu, Camila, cheguei até essa área, eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, tá? Basicamente, eu formei no final de 2016, sou engenheira civil, tá? Quando eu me formei, eu colei grau em 2017, no início de 2017. Lá em 2017, eu fui obrigada a pesquisar, a saber áreas que eu não conhecia, que a faculdade não me informava. E foi aí que eu conheci a perícia. Basicamente foi eu pesquisando algumas áreas, assim como alguns outros colegas, inclusive até trocando ideia com uma colega minha. Ela falou, nossa, já ouviu falar em perícia judicial? Eu falei, não. Como funciona? É concurso? Como que é? E eu fui sentar para pesquisar. E pesquisando sobre perícia, eu vi que perícia judicial não era aquilo que as pessoas falavam. Nossa, tanto é que quando eu fiz o meu cadastro, eu comecei a atuar, eu coloquei no meu LinkedIn que eu estava trabalhando com perícia judicial. Muita gente veio me perguntar qual foi o concurso, como que foi para entrar, e nisso eu vi uma dificuldade nas pessoas entenderem novas áreas. O engenheiro ele tem costume de achar que engenharia é obra e é projeto. E não é, tem uma vasta área. E uma dessas áreas é a perícia judicial, laudos, enfim. E foi aí que quando eu conheci essa área, eu comecei a estudar muito. Eu comecei a fazer curso, eu comecei a ler norma, eu comecei a pesquisar muito a respeito, comecei a ver vídeo na internet. Enfim, foi um turbilhão de informação que eu nunca ouvi falar. Minha faculdade eu não tive isso. Provavelmente você também não tem, porque poucas faculdades falam de perícia ou falam de avaliação de imóveis. Então foi quando eu conheci, comecei a pesquisar e, por incrível que pareça, eu comecei a gostar. Eu nunca fui aquela melhor escritora, eu não gostava de ler, sabe? A maioria dos engenheiros não gostam de ler. Porém, no laudo, para você elaborar um laudo, para você trabalhar com perícia, você precisa ler muito. Você precisa escrever, porque querendo ou não, você está redigindo um laudo. E pode parecer, beleza, normas técnicas, você sabe como é que fala e tal, mas não. Você tem que lembrar que o ponto importante é você escrever algo para alguém leigo, alguém que não é engenheiro, que no caso é o juiz. Perícia judicial nada mais é do que você representar o juiz e dar o seu parecer e ele analisar. Então, para ele analisar, você tem que falar com palavras claras, onde ele vai entender qual foi o objetivo, onde você chegou e qual foi o fim que isso tomou, certo? E foi assim que eu comecei aí com a perícia judicial. E galera, vamos lá. Como que funciona a perícia judicial hoje? Se você nunca ouviu falar, eu recomendo você pesquisar na internet AJG do seu estado. Por exemplo, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, AJG. Vai ser assistência jurídica gratuita. O que é isso? Nada mais é do que pessoas que não têm condições de arcar com as partes jurídicas, elas se inscrevem e elas entram com processo na justiça gratuita. Então, elas não pagam advogado, elas não pagam perícia, não pagam nada. Quem arca com isso é o Estado. E é aí que a gente entra, certo? A gente entra na justiça gratuita através de um edital que cada estado, na verdade, ele tem o seu edital, certo? Alguns editais, eles cobram mais coisas, outros menos. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, até em 2019, ano passado, ele não cobrava uma certa certidão municipal, né? Que é uma certidão onde nós, profissionais autônomos, declaramos para a prefeitura que a gente trabalha com engenharia, por exemplo, que no caso é nível superior, estou usando a engenharia. Então você paga trimestralmente um valor
para você ter a certidão e você ser habilitado a trabalhar com isso. E o Tribunal de Justiça começou a cobrar, né, essa certidão. Então, assim, o mais complicado, digamos, seria isso. Outros estados, por exemplo, o Rio, eles cobram o modelo de laudo, eles cobram, sei lá, algum determinado curso. Enfim, se você entrar no Tribunal de Justiça do seu estado, você vai ver o edital, você vai ver quais são as documentações, você vai ver quais são as profissões que ele aceita, que ele recruta, né? E com isso em mãos, você basicamente separa a documentação, envia, espera a aprovação e com isso você começa a ser nomeado, tá? Porém, o que eu gosto sempre de frisar, quando você vai procurar um emprego, você procura um emprego em uma área que você tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você busca conhecimento, como se diz, alimenta o seu currículo e depois você envia para as pessoas falando, ó, eu trabalho com isso, isso e isso, eu tenho experiência nisso, nisso e isso, e essa vaga, eu encaixo nessa vaga. Perícia judicial não é diferente. Não adianta você sair da faculdade sem nunca ouvir falar de perícia, sem nunca ler nada de perícia, sem nunca fazer nenhum curso de perícia, sem nunca estudar um pouco do que é perícia e achar que esse currículo o juiz vai te nomear, porque não vai. Para o juiz te nomear, basicamente ele está nomeando um profissional habilitado que entende daquele assunto, tá? Então, se você nunca ouviu falar de avaliação de imóveis, por que ele vai te nomear? Então, alimente o seu currículo. Caso você queira entrar nessa área, que é uma área assim que você é engenheiro civil habilitado no CREA, você está apto a trabalhar com perícia judicial. Então, faça seu cadastro, aguarde a aprovação. E enquanto... Então, assim, o que eu gosto de falar, que antes de você enviar, começa a se capacitar. Começa a fazer cursos, né? Perícia judicial, avaliação de imóveis, patologia, né, estruturas, enfim. Comece a estudar sobre essas áreas que englobam a perícia para você ter mais chance de ser nomeado e você conseguir atuar na área que você se capacitou, tá? Basicamente, hoje eu trabalho muito com avaliação de imóveis. A maioria, né, das perícias que eu recebo são de avaliações de imóveis. Hoje eu já devo ter feito uns 3 cursos de avaliação de imóveis. Então, assim, quanto mais você se capacita, melhor é o seu currículo e melhor os juízes começam a te nomear, tá? Outra coisa, a respeito de valores. Camila, muita gente entra na justiça gratuita, mas demora muito para receber. Muita gente acha pouco ganhar 300 e pouco, 400 reais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Realmente a justiça é lenta, sabemos disso, todo mundo sabe. Realmente o valor dos honorários são baixos na justiça gratuita. Agora, raciocina comigo. Como você, mero mortal, assim como eu, vai ter uma perícia sua, um laudo seu, um trabalho seu, nas mãos de um juiz? Pensa em alguma coisa. Qual é a maneira mais fácil de você ter esse trabalho entregue, mostrado para um juiz? É através da justiça gratuita. Com a justiça gratuita, você vai receber algumas nomeações, vai fazer o seu melhor trabalho, e esse trabalho ele vai chegar nas mãos do juiz. Então o juiz vai começar, opa, esse engenheiro entende o que ele está falando. Esse engenheiro entregou dentro do prazo, esse engenheiro realmente fala com clareza, ele atingiu uma expectativa. Então, a partir daí, o juiz ele pode te nomear em processos comuns, que são processos fora da justiça gratuita, onde você, engenheiro, dá a proposta de honorário que você quer cobrar, tá? Então, esse é a grande sacada da perícia. Porém, a maioria dos profissionais, eles não enxergam isso, ou não tem paciência para esperar até chegar nisso, certo? Muita gente acha que é pouco e que não vai ficar esperando, vai ficar trabalhando de graça, né? Mas o que eu quero deixar aqui, a experiência que eu tive, eu vivenciei na prática. Eu comecei fazendo perícia gratuita. Eu comecei com... Tanto é que na primeira semana que eu fui aceita, me nomearam em 6 processos, né? Lógico que no início a gente coloca mais cidades e tal. Depois você vai filtrando isso e você começa a trabalhar, começa a fazer, começa a estudar, começa a entender como funciona, você começa a entender como é o trâmite
lá dentro da justiça, porque a gente não conhece, a gente não teve isso na faculdade, então você não sabe nada. Então, para você começar a saber, você pode estudar e pode praticar. A prática é justiça gratuita. Então, isso daí é um ponto, né, que virou a minha chave. E além de justiça, de perícia, quando você começa a estudar, ler muito, você começa a melhorar nessas questões de laudos, elaboração de laudos. E se você sabe, tem várias áreas que é necessário um engenheiro elaborar um laudo. Então, eu usei isso e hoje em dia são basicamente os trabalhos que eu, Camila, faço, né? Por mais que eu atuei com gerenciamento de obras em pequenas construtoras, com gestão de obras, shopping, reforma, enfim. Hoje o foco é perícia, o foco é elaboração de laudo, já sou reconhecida como isso, tanto é que até lancei um e-book sobre perícia judicial, o guia definitivo, onde eu abordo do zero como você começar, modelos de laudo, modelo de petição, e com isso, as pessoas que nunca ouviram falar, elas começam a entender. Então, assim, fica o questionamento, por que na faculdade não falam isso? Né? Não sei, porém é uma área que professor nenhum fala. A maioria é focado em obra, é focado em orçamento, é focado em estruturas, em projetos, né? Então, acho que é um campo onde você, recém-formado, pode sim sentar, comece a pesquisar, comece a ver se tem demanda no seu estado, faça o teste, entra, cadastra, comece a ver como é que é. Se você gostar, mete a cara, estuda muito. Tem vários assuntos onde você pode ir pegando um pouquinho em pouquinho, juntando e começar colocando em prática. Compre livros, leia. Tem muito livro em PDF, leia os livros em PDF. Escreva, leia as normas, a atualização de norma, que com isso, com certeza, você vai conseguir se destacar no mercado, certo? Mas vamos voltar à perícia, porque muita gente, né, elas costumam falar, como eu disse, elas entram na perícia, vê como é que funciona, vê a demora, e elas param de trabalhar com isso, elas param de aceitar as nomeações, e isso é muito ruim, porque quando você começa a recusar muito, os processos começam a parar de vir para você. Eles vão para profissionais que estão aceitando, que estão realmente trabalhando. Para você ter ideia, tem profissional que só trabalha com processo jurídico, só trabalha com perícia judicial. Então, é uma área que tem um retorno financeiro bom. É óbvio que você está começando agora, você não vai pegar uma perícia de 10 mil reais, de 20 mil reais. É óbvio que não. Mas tudo leva um tempo. Assim como se fosse na obra, você talvez iniciaria trabalhar com obra, reforma, ganhando, sei lá, 1.000 reais, 2.000 reais. Mas com o tempo, você adquirindo experiência, essa experiência viraria dinheiro, você iria ganhar mais e assim sucessivamente. A gente tem que subir um degrau de cada vez, tá? E hoje, eu sou conhecida aí através da perícia, através de gerenciamento de obras e mídias sociais. Não sei se vocês conhecem, mas eu criei meu Instagram em 2017. Hoje a gente conta com quase 90 mil seguidores. Então, a gente fala muito de empreendedorismo e o que eu gosto de bater na tecla é empreender você trabalhando de casa. Porque a perícia, laudos, essas coisas, você consegue trabalhar de casa com o seu computador, fazendo o seu horário e sem muita experiência. Porque eu vivenciei isso. Você não precisa ser um especialista, eu vou fazer uma pós. Não precisa. É óbvio que o conhecimento que você vai adquirir na pós, ele é muito superior do que a gente que saiu da faculdade sem conhecer nada, que não fez uma pós, por exemplo. Mas não é necessário, né? Em questão de legalização não é necessário. Você pode sim começar a fazer uns cursos extracurriculares, quem sabe até fazer uma pós, 2 pós e focar. Se você, eu gostei de perícia, vou focar em perícia, mete bronca. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor, mais reconhecido você será e melhor será o seu trabalho. Porque o ser humano é assim, quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Se você faz algo somente uma vez, essa primeira vez ela vai sair uma merda, né? A não ser que você tenha ajuda de outra pessoa que já tem experiência e tal, que é onde eu quero entrar. Quando eu comecei, além de pesquisar, eu comecei a procurar pessoas que trabalhavam com isso. E eu encontrei alguns engenheiros daqui que trabalhavam com isso, né? E comecei a